Nós vamos começar com o Taos falando. Bom dia, pessoal. Bom dia às minhas colegas e meu colega de mesa. Bom dia a toda a audiência. Primeiro, me apresentar. O meu nome é Carlos Tautz, eu sou jornalista, né, desde 1988. E desde 2020 eu faço doutorado em História Contemporânea no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Mas gostaria de ressaltar que a minha exposição aqui e o meu trabalho como um todo tem algumas características. Primeiro, que eu sou um jornalista que faço doutorado em História. Eu não sou um historiador. Portanto, a minha análise é uma análise política. Segundo, que eu não pesquiso temas aparentemente vinculados diretamente ao tema geral da mesa. Meio ambiente, povos indígenas. Eu pesquiso história da informação e guerra. Mas, como jornalista, eu fiz uma observação, que é o que me parece que é o que me traz a essa mesa no dia de hoje. No ano de 2021, escrevendo uma série de matérias, quase sempre sobre meio ambiente, clima, justiça climática, eu me dei conta de que a maioria das matérias que eu escrevi envolvia o protagonismo indígena no movimento social brasileiro. E, a partir dessa constatação empírica, eu me dei conta de que, olhando de um ponto de vista assim, tentando olhar o cenário como um todo, eu chego imediatamente a uma constatação, que se há um movimento no Brasil que está na vanguarda do movimento social brasileiro, por incrível que pareça, por ter acumulado tantas derrotas ao longo desse espaço geográfico que se convencionou chamar de Brasil, é o movimento indígena. O movimento indígena, no Brasil atual, é quem sustenta algumas das principais pautas estruturantes, seja pela negação, seja pela afirmação. Pela negação, por exemplo, tem-se o tema do marco temporal, que vai ser tratado com muito mais competência do que eu pelos meus colegas de mesa aqui. A compreensão do que seja marco temporal para a história brasileira estrutura a história brasileira e conta muito da série de derrotas que todos os indígenas, como um dos três pilares formadores da nacionalidade brasileira, vem acumulando. Mas que, contraditoriamente, como contraditória é a história e como contraditória é a história da luta de classes, é também, nesse momento, que toma para si o protagonismo. É impressionante ver a organização do movimento de povos indígenas no Brasil inteiro. É impressionante, impressionante. Ainda que seja uma história feita de massacres diários, em especial na luta pela terra, na disputa pela terra, é também esse movimento que faz as propostas mais avançada e que se identifica de forma mais avançada perante a sociedade brasileira. E tanto do ponto de vista simbólico, quanto do ponto de vista objetivo. Isso para agora, para o momento presente, mas também trazendo uma mensagem portadora de futuro. No momento presente, o que se pode verificar é que a luta do movimento indígena ela é reafirmada, por exemplo, em eventos com uma fenomenologia e com uma produção de imagem muito grande, que é o acampamento Terra Livre, todos os anos lá em Brasília, que impõe à sociedade brasileira a discussão de uma série de temas vinculados aos direitos indígenas. Todos os anos isso vem acontecendo. Nos últimos anos, eu tentei confirmar agora, talvez vocês possam me confirmar, quando que é o primeiro acampamento Terra Livre? Há 18 anos, né? E não sei se foi no primeiro acampamento Terra Livre que é decidida a criação da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil. A APIB é hoje
a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é... Opa. Ali, por aqui. Por aqui também. Está chegando mais uma integrante da mesa. Não. Vamos esperar ela chegar. O acidente que envolve menininha. Aqui, ali. Daria prazer, fica tranquilo. Por favor, apresenta. Olá, bom dia. A Aline é a nossa parenta, tá? É minha irmã de coração, que nós indígenas a gente se chama de parente, né? Irmão. Então, a Aline é uma irmã, Caiapó, eu sou Arapiuns e a Aline é Caiapó. E ela está chegando hoje e vai participar com a gente aqui, com certeza, trazendo a sabedoria também das mulheres originárias. Bom, seja bem-vinda. Bom dia. Então, há 18 anos, então, acontece o primeiro acampamento Terra Livre, que é o acampamento que é uma organização muito própria do movimento de indígenas no Brasil, representativo, democrático, forte, com pautas atuais, vinculado ao que tem de mais moderno em termos de pauta, por exemplo, em termos de mudança climática. É uma pauta trazida pelo acampamento Terra Livre, juntamente com uma série de outras pautas do direito indígena. E, portanto, enfim, obriga a sociedade brasileira, de uma forma ou de outra, a assumir a sua porção indígena e a debater a questão indígena. Isso é importante. Ou seja, traz uma mensagem portadora de presente. Mas também, se a gente for descer ao detalhe da atuação desse movimento indígena organizado, ele também traz uma mensagem portadora de futuro. No seguinte sentido, eu mencionei aqui a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e é a APIB quem leva ao Tribunal Penal Internacional, também conhecido como o Tribunal de Haia, a argumentação de que o presidente Bolsonaro é de fato um genocida pela sua ação contra os povos indígenas e, mais especificamente, contra o povo Yanomami, pela inação de atendimento na questão da saúde, na questão da alimentação e durante a pandemia, colocando sob risco, inclusive, de extinção dessa etnia. Uma argumentação nesse sentido é levada ao Tribunal Penal Internacional com uma argumentação com uma justificativa estruturada de tal forma que consegue qualificar, é a única argumentação brasileira que consegue qualificar Bolsonaro como genocida. A mensagem que os representantes da CPI, da pandemia, levaram ao Tribunal Penal Internacional, argumentando também a defesa de Bolsonaro como genocida, não tem a mesma qualidade da argumentação que a PIB levou para qualificar Bolsonaro como genocida. Portanto, é o movimento indígena brasileiro quem poderá levar no campo internacional Bolsonaro às barras dos tribunais. A meu ver, essa é uma possibilidade, não está dado ainda, o Tribunal Penal Internacional não aceitou a denúncia, sequer abriu ainda as investigações preliminares, mas já recebeu as representações da APIB e vem recebendo semestralmente atualizações dessa denúncia. Eu li a última, agora apresentada, a questão de 3 meses, e a forma como qualifica e atualiza os impactos que o governo Bolsonaro tem sobre o povo Yanomami é impressionantemente bem estruturada. Qualifica rigorosamente dentro dos termos do tratado que criou o Tribunal Penal Internacional, dá a qualificação legal, técnica, política, do que seja um genocídio cometido contra um grupo social em especial. Portanto,
É impressionante isso, mas é esse grupo social que acumula derrotas seríssimas ao longo dos 522 anos de invasão do espaço geográfico que se convencionou chamar de Europa, aqui no espaço geográfico que se convencionou chamar de Brasil. É esse movimento que coleciona todas essas derrotas, que hoje, com a força da sua legitimidade, que hoje, com a força da sua legitimidade, é o movimento social que consegue pautar de forma legítima, forte e inequívoca várias das pautas realmente estruturantes da sociedade brasileira, para dentro do Brasil e para fora do Brasil também. Eu não sei explicar como que se chega a essa situação e qual vai ser o resultado, qual vai ser o impacto prático disso no futuro, já no futuro imediato. Eu consigo identificar, sim, essa trajetória e esse provável impacto imediato. Agora, a importância disso para a constituição da sociedade brasileira no futuro imediato ainda é difícil para eu identificar. Talvez as minhas companheiras de mesa e o meu companheiro de mesa consigam avançar um pouco mais nesse sentido. Por fim, eu vou ficando por aqui, porque eu queria fazer essa provocação inicial, e depois no debate, nas perguntas que eu espero que sejam colocadas, talvez a gente possa avançar mais. Mas não é à toa que, rapidamente, conversando aqui com a Sheila, um pouco antes, Sheila já me adiantou vários dos assuntos que ela vai abordar na fala dela, impressionante, mas sem a gente ter conversado uma vez sequer antes. Vários dos assuntos que Sheila vai abordar são muito convergentes com esses assuntos que eu tratei. Bom sinal, porque é sinal de que não sou eu apenas que estou vendo um fenômeno se desenvolver. Outras pessoas estão no mesmo campo. E é assim que eu termino a minha fala.